empresas não estão sabendo como lidar com isso. Eu quero acreditar que elas não sabem como lidar com isso. Como lidar com burnout. Ou como lidar com adoecimento mental no trabalho. Ou seja, como lidar com a subjetividade. Que até então, né, as organizações que têm uma influência muito da ideologia gerencialista, né, de metas, de resultados, né, muito em cima desse padrão, né, que é mais uma ideologia americana, é isso que elas sabiam fazer, que elas sabem fazer. De repente, nos últimos 2 anos, né, explode a questão da saúde mental. Veja, não foi a pandemia culpada, a pandemia só potencializou, nós sabemos disso, né? Só potencializou, porque quando você olha os últimos 8 anos, os indicadores de saúde mental nos últimos 8 anos, já mostrava que havia um adoecimento mental relacionado ao trabalho muito grande. As pesquisas, os nossos pesquisadores que trabalham nessa área aqui já mostravam isso há muito tempo, né? Então, veja, potencializa, né, a questão da saúde mental na pandemia. As empresas têm que mudar essa lógica. E quando eu falo as empresas, estou falando das pessoas, porque quem faz as empresas, as organizações? São os seres humanos. Eles têm que sair de uma ideologia de resultados cartesiana para uma ideologia onde precisa pensar na subjetividade, ou seja, tem lá o iceberg, vamos fazer uma analogia do iceberg, a ponta do iceberg é o tangível, é aquilo, né, os recursos tangíveis, materiais que as organizações administram, que os líderes administram, enfim, e tem uma parte que é imersa desse iceberg, que é onde está a subjetividade, os comportamentos, os sentimentos, as emoções, que eles não estavam acostumados a lidar. Pouquíssimas lideranças, pouquíssimos profissionais tinham um olhar para a subjetividade. E aí, quando estoura essa questão, na pandemia da saúde mental, as empresas estão ainda correndo atrás. E um dado que eu quero falar para você, psicóloga, que é uma grande oportunidade de trabalho nas organizações, é a questão do burnout. Aqui no Brasil, eu vou falar no Brasil porque eu vi que acabou de entrar aqui uma pessoa muito querida que está lá na Inglaterra, e olha, tá vendo? Eu estava falando de como a comunicação, né, não tem mais fronteiras. Aí, olha, a gente já tem pessoas nos assistindo lá da Inglaterra. Um beijo para você, Janaína. Que bom te ver aqui. Voltando à questão do burnout. Eu vi uma pesquisa que fez um levantamento até julho desse ano, julho de 2022, tá? Em que aqui no Brasil houve um aumento nos últimos 3 anos em 45% da concessão de auxílio-doença com diagnóstico de burnout pelo INSS. Eu vou repetir para você. Nos últimos 3 anos, esse é um levantamento feito agora em julho de 2022, nos últimos 3 anos, cresceu em 45% a concessão de auxílio-doença pelo INSS, em 45% para burnout. Ou seja, quando a perícia do INSS, a gente sabe que eles são extremamente rigorosos, mas quando o médico do INSS fala, sim, esse trabalhador está com burnout, é porque todas as evidências mostraram isso e ele não conseguiu fugir desse diagnóstico. Ele não conseguiu fugir de conceder esse auxílio-doença para esse trabalhador. E veja, tem 2 aspectos bem importantes. Primeiro de tudo, é o nosso compromisso ético com a integridade, com a vida. Nós, psicólogas, nós temos o nosso código de ética que a prioridade nossa não é o resultado dentro de uma organização, não é a produção. A nossa prioridade é o ser humano, é promover a saúde mental, é promover a integridade, é não ser conivente com violências, está lá no nosso código de ética, ok? Então, primeiro de tudo, nós precisamos pensar em termos
desses trabalhadores que nós podemos ajudar. E lembrando, não é apenas o atendimento individual, nós temos que ir lá na causa. O atendimento individual é importante, é super importante, mas nós temos que ir lá na causa. Onde está a causa? Dentro das organizações, dentro das empresas. E aí nós, como consultoras organizacionais, podemos contribuir para as organizações nesse sentido, fazendo um diagnóstico sério, consistente, com uma metodologia científica, embasada em metodologia científica, para poder levantar as causas, né, de aparecimento de burnout na organização, na empresa. Depois, propor intervenções que sejam realmente efetivas, consistentes, não intervenções superficiais, não intervenções assim, sabe, para ficar fazendo uma maquiagem, para ficar fazendo apenas uma catarse. O trabalhador vai lá, faz uma catarse, só que daí continua com o problema. Olha só como é sério. Há pouco tempo, saiu uma pesquisa dizendo que o maior, a percepção, né, desses pesquisados que eles tinham em relação à causa do burnout eram as lideranças, que faziam pressão. Claro, as lideranças têm um poder formal. Dentro de uma relação de trabalho, esse poder formal, ele vai pesar muito. As pessoas, às vezes, né, muitas vezes com medo, às vezes, de perder o trabalho, né, com essa realidade onde o índice de desemprego é muito alto, talvez nem de forma consciente, mas inconsciente, as pessoas acabam se submetendo a algumas situações que para poder sobreviver. E nós precisamos ajudar tanto esse trabalhador que adoeceu com burnout, quanto essas lideranças. Os dois precisam de ajuda. Os dois estão sofrendo também. Eu tive, foi quando? Acho que foi em junho, que eu dei uma aula, eu fiz uma oficina numa escola de negócios sobre saúde mental na estratégia das organizações, aqui em Curitiba. E participou dessa oficina uma profissional jovem, acho que ela não tinha, não, ela tinha 30 anos, eu lembro que ela comentou, engenheira de uma multinacional, uma grande empresa, e que ela disse que ela teve o diagnóstico de burnout, e ela dizendo que tem sim psicólogo clínico dentro da empresa, terceirizado, que ela foi atendida por ele, muito bem atendida, mas qual que era a queixa dela? A queixa dela era que ela não teve um acolhimento nem da área de gestão de pessoas e muito menos da liderança dela em relação ao burnout. E aquela menina, eu tinha até que pôr alguns limites, porque ela queria falar, a necessidade dela de falar, de se expressar, de falar da dor dela, do sofrimento que ela estava vivendo. E como ela viu que ali tinha um acolhimento, mas teve momentos que eu tive que ir dando limites, porque, né, eu estava com uma oficina com quase 20 pessoas, eu não podia ficar focada só nela, né? Enfim, então vejam, inclusive a área de gestão de pessoas, muitas não estão preparadas para trabalhar com essas questões, e nós podemos ajudá-las, né? Estando de fora, não estando contaminada com a cultura, tendo uma percepção mais clara do que está acontecendo, usando metodologias científicas para realmente poder ajudar as empresas, as organizações.